Boa noite, estou aqui para a primeira live do ano no canal do YouTube Marcela Damares, a convite da Plataforma do Cuidado, que fez uma série de lives lá no Instagram e que vão ser todas compiladas aqui no YouTube, no canal da Receita para Ser Feliz. Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. Só um minutinho que eu estou esperando. Na verdade, eu que sou convidada dela e resolvi transmitir aquilo pelo meu canal também, então eu estou esperando ela me chamar lá no Instagram. Só um minutinho. Tudo bem, Jaqueline? E aí, eu não tive tempo de ler o seu artigo que você publicou no jornal O Tempo. Para quem está aqui assistindo agora ou posteriormente, a Jaqueline Cacheta esteve aqui comigo ano passado, participando de uma live, falando sobre a questão da afetividade no ensino remoto. É uma grande educadora lá de Belo Horizonte, que eu tive o prazer de conhecer já faz um tempo, acho que faz uns 10 anos já. E é sempre aí uma grande honra conhecer pessoas tão engajadas, tão reflexivas, como é a Jaqueline em prol da educação. Então, ela escreve artigos assim belíssimos, muito reflexivos, que nos ajudam aí a pensar sobre questões contemporâneas. Então, quem não conhece, vale a pena seguir o trabalho da Jaqueline. Ela sempre está colocando nas redes sociais as suas reflexões, né, Jaqueline? E deixa eu ver se a Simone já está me chamando. Não chamou ainda, só um minutinho, gente. É que eu tinha que entrar aqui no YouTube por conta do que eu programei aqui, então por isso. Mas o tema da nossa live de hoje é sobre o feminino na era digital. Ah, Jaqueline, obrigada. Para mim, a honra é mútua, então. Oi, Simone, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, olá, né? Vamos chegando a essa última live aqui no festival, né, de lives na plataforma do Cuidado, com um desafio aqui novo, né? A gente sempre se desafiando, e aí a Marcela me colocou o desafio de estar aqui, né, ao vivo no Instagram da plataforma e, ao mesmo tempo, ao vivo no canal do YouTube da Marcela Damares, onde está o público dela, né, o maior público, pelo menos. E aí é sempre um desafio, né? Nessa live que a gente vai estar falando sobre o poder, né, do feminino e o feminino nessa era digital, ela resolveu me desafiar, né, nessa inclusão digital e nesse ensinamento digital. Então, vamos testando por aqui. É bom que, se tudo der certo e se for rolando assim, né, na próxima vez a gente já faz ao vivo aqui, já faz ao vivo no canal do Receitas para Ser Feliz também, e vamos enfrentando, né, esses desafios. Desafios que começou cedo hoje, né? Então, aproveitando aí a todo mundo que está aqui presente também, não só na plataforma do Cuidado, mas também, né, no canal da Marcela. Um desafio que começou bem cedo hoje, né? Começou às 7 horas da manhã, nesse festival de lives, então aproveito para convidar todo mundo, né, para poder assistir a fala de tantas potências e de tantas mulheres maravilhosas. E a gente não podia, né, encerrar esse festival de lives da plataforma, do Receitas e da Marcela, dessa comunidade de aprendizagem de negócio de valor, de uma forma diferente, que não fosse falando de educação, né? E com uma educadora nata. A educação que, de certa forma, permeia, né, todas essas mudanças de mentalidade que foi dita ao longo da vida, todos esses processos de conexão, todos os enfrentamentos, os erros e os acertos, os equilíbrios. Então, é com muita alegria que a gente, né, chega ao final do dia energizado por todas essas mulheres e celebrando, principalmente, né, a vida dessa Marcela, né, a existência dessa mulher chamada Marcela, que nos traz de uma forma muito competente, sabe? E muito pedagógica, né, e processual,
essa transformação de que tanto a educação precisa, seja por meio da conexão e da utilização de ferramentas digitais, mas, acima de tudo, pelos processos pedagógicos e pelos processos de aprendizados construídos com muito carinho e com amor e focados na autonomia e na transformação de cada um de nós. Então, inicio essa live hoje celebrando e te convidando, Marcela, para poder nos contar quem é essa mulher. Deixa eu só corrigir uma falha técnica, que eu não te coloquei para dentro na live da plataforma. Então, te convido aí para poder entrar, para a gente consertar essa falha. Espera aí, que eu também, né? Probleminhas técnicos, virou bagunça da minha cama no Instagram. É como a Simone colocou, gente. A Simone, só apresentando a Simone aqui para o pessoal que está no YouTube, a Simone Catalã, ela é a gestora de uma plataforma chamada Plataforma do Cuidado, que o nome por si só já diz, né? Ela tem todo esse cuidado aí com a gente. Estamos empreendendo, ela tem uma comunidade de empreendedores, a qual eu fiz parte, e ela me desafiou a estar encerrando essa série de lives que ela começou às 6 horas da manhã. Bem, a Simone me falou para eu... Tá dando delay, Simone, o som. Tá escutando? Eu estou te escutando, você me escuta? É que está dando delay, você vai ter que mutar o seu telefone, está dando delay aqui. Mas se eu mutar o telefone, será que... Você está me escutando no Instagram, não está? Calma aí, vamos por partes, vamos para a era digital. Você me escuta no Instagram? Eu não sei porque eu mutei, eu estou só aqui, eu estou acreditando que vocês estão me escutando no Instagram. Nós não tivemos quem está aí assistindo, pelo Instagram, né? Peço que nos conte se está dando para escutar, se está tudo certinho. Bem, boa noite, Maria Lúcia Ferreira, boa noite, Maria Lúcia Felício, boa noite, Judite. São, assim, minhas seguidoras fiéis, eu mando convite, sempre estão aqui nas lives. Então, respondendo, assim, a pergunta da Simone, né? Quem é essa educadora, né? Eu sou apaixonada por educação desde pequena, desde criança. Quando a gente faz aquele mapa dos sonhos, né, e pergunta o que você queria ser quando criança. Eu era daquelas que sempre quis ser professora. Eu gosto de ensinar, eu acredito no poder transformador da educação. E agora a gente está com um grande desafio, que é ensinar utilizando tecnologias, né? Esse desafio já está posto já há muito tempo. E com a pandemia tudo se acelerou, né? Eu falo que todo mundo enrolou quanto pôde para trazer essas grandes ferramentas digitais aí para o processo pedagógico. E com a pandemia não teve jeito mais. E a grande aposta agora é se a educação vai dar conta de agregar de fato ou se vai fazer de conta que ela não existiu e aconteceu só durante o processo pedagógico. Então, eu acredito realmente no poder transformador da educação. Acredito que as tecnologias digitais elas podem dinamizar muito o processo pedagógico, pessoal e profissional de qualquer pessoa, não precisa ser necessariamente só na educação. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda, porque as tecnologias, elas facilitam muito a vida, né, gente? Pensa bem, hoje todo mundo usa Pix, então, olha a facilidade de você transferir um pagamento via Pix, facilita muito. Hoje a comunicação é instantânea, né? Então, está todo mundo aqui assistindo, a gente está transmitindo no Instagram, transmitindo no YouTube, nós enviamos, muitas das pessoas estão aqui por convite via WhatsApp ou porque viram nas redes sociais, então tem todo esse dinamismo que as tecnologias trazem, e a gente precisa começar a trazer para as nossas vidas também. E aí que entra, né, a questão toda do feminino, porque muitas vezes a mulher, já desde criança, ela acha que ela não pode aprender com as máquinas, ou foi ensinada, não, que máquina é coisa de homem. Homem tem mais facilidade para dirigir, homem tem mais facilidade para usar as máquinas, eu não. Então, entra toda essa questão aí,
que é construída historicamente, que a mulher tem um certo receio de lidar com as máquinas. E usar tecnologia é usar máquina, né? Não tem jeito. E é isso, assim, para a conversa inicial. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. Boa noite, Bom, Claudenice. Marcela, está me escutando? Tô. Tá, então chegamos aí a um formato que a gente consegue se comunicar e usar a máquina, né? Usar essa era digital, né, nessas experimentações por aqui. Né? Então, é com muita, sabe, percepção assim da importância, sabe, Marcela, desse feminino, né? Desse feminino que nos faz acreditar, né, que é possível construir um mundo melhor, um mundo mais humano, com novas possibilidades de cuidado, né, com novas possibilidades tecnológicas, com novas possibilidades de ser e de estar no mundo nessa educação, né, inclusiva, nessa educação que busca a autonomia e um cuidado, né, que é sem ser esse cuidado de codependência, né? Esse cuidado realmente transformativo e que transforma as pessoas no dia a dia, nas construções, né, e nas considerações dos contextos. E eu sei enquanto educadora, né, e enquanto uma longa jornada na educação de anos e anos e anos, de diversas experiências, né, tem esse enfoque e esse campo, né, de ter tido experiências com diversos contextos. Contextos desafiadores, contextos de vulnerabilidade, contextos de carência, de escassez, né, mas que, enquanto pedagoga, sempre buscou as potências e a abundância. Né? Então, queria que você trouxesse para a gente um pouquinho, né, dessa questão da escassez e da abundância nesse processo educativo que transforma. O pessoal está só comentando aqui que está com um eco no Instagram. Claudenice, você está me ouvindo aqui no Instagram? Só para a gente fazer um teste, porque eu mutei meu telefone, no meu celular, para não dar eco. Eu te escuto no Instagram. Então, beleza. Então, muta o seu celular, que é o seu celular que está dando eco. Obrigada, Claudenice, pela devolutiva. Gente, probleminhas técnicos. Essa mulher fez live desde as 7 horas da manhã e a gente tentou encaixar a agenda para a gente testar e não deu tempo. A hora que ela podia, eu estava em reunião, quando ela podia, enfim, não deu certo. Mas, assim, respondendo essa questão da escassez e da abundância, né? Eu acho que são duas palavras, assim, que a mulher lida com isso ao mesmo tempo que a mulher ela é a pura abundância, né? Porque ela é a criadora, ela tem todo esse potencial de criar, da abundância em si, né? Ela é capaz de gerar vidas. Sem a mulher, nada é possível. Ao mesmo tempo, a mulher tem toda essa escassez de recursos, muitas vezes, por não se valorizar e por não acreditar em si mesmo. Então, esse processo é muito complexo, porque parte do ponto de vista interno nosso, né? Então, tem toda essa questão de se trabalhar, de se autoconhecer, para descobrir os seus potenciais e também romper aí com aquelas crenças que você que acham que são que a gente sempre discute lá no nosso grupo, que são as crenças limitantes, né? Então tem primeiro esse ponto aí de vista interno, que a gente precisa ter esse desafio de estar lidando com todas as nossas potencialidades e também vencer o que a gente acredita que é limitante. Tem esse ponto. Porque a gente só vai conseguir enxergar a abundância no meu aluno ou no lugar que eu estou a partir do momento que eu vejo essa possibilidade criadora em mim. Porque o que acontece é que a gente, né, como você falou, vai trabalhando aí em diversos contextos,
mas às vezes a gente entra num lugar de reclamação e esquece de ver o potencial e que eu não tenho folha de sulfite, mas eu tenho casca de árvore, eu não tenho sala de aula, mas eu posso ir lá no pátio, eu posso ir lá no jardim, eu posso fazer um monte de coisas e sair um pouco dessa pedagogia tradicional, vamos dizer assim, agora voltando para o processo pedagógico, né? E tá criando outras coisas, e o que é mais importante, né? Eu acredito muito em inserir o aluno no processo num processo mais ativo, porque eu defendo muito a construção da autonomia, e essa autonomia ela só é possível a partir do momento que eu coloco o meu aluno como um papel ativo, em que ele planeja junto comigo, em que ele é capaz de resolver. Isso no processo já envolvendo alunos maiores e até as minhas alunas, que são minhas mentoras, né? Que eu também trabalho com formação de adultos para uso de tecnologias, então, professores e outras pessoas mais, agora eu estou algumas outras pessoas também de outras áreas, e aí tem toda essa parte de estar mediando o processo, que a pessoa tem um pouco de dificuldade de estar lidando com as tecnologias, e está mostrando para ela que, a partir do momento que ela também acredita que ela é capaz, e mostrando para ela como usar a ferramenta, as estratégias corretas de como utilizar aquele recurso corretamente e sempre dando devolutivas, as pessoas vão estar vencendo aí essas limitações internas. Deixa eu só exibir o que Bem, colocou aqui. Só vamos ver se... Desculpa. Vamos ver se ainda está dando eco. Ainda está dando eco ou está ok? Né? Para mim, parece que está um pouco eco. Eu não sei se está dando para me escutar aqui também pelo Instagram, se a Gabriela puder nos dar um feedback aí, se está sendo possível escutar ou não. Deixa eu só completar, Simone, que o pessoal que está no Instagram, a Jaqueline Cacheta, ela colocou que a mulher é uma educadora por essência e pela educação, que está na mão de tantas mulheres, é que, se não ficarmos atentas, vamos continuar perpetuando o machismo que existe em nossa sociedade. Foi ótimo a Jaqueline trazer essa questão, porque hoje eu até publiquei lá nos meus stories no Instagram, enquanto eu estava indo caminhar para a escola, eu estava pensando exatamente nisso. No quanto que o grande desafio nosso, enquanto mulher, é mostrar para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos parentes, como que a gente pode romper com esse machismo. E, às vezes, em questões simples, né? Eu também sou professor de educação básica, quase aposentando, e numa atividade simples lá com os meus alunos, 2 alunos, assim, diz que não ajuda a lavar louça em casa. E eu falei, mas por quê? Ah, não, isso é coisa de mulher, sabe? E eu fiquei aqui incomodadíssima com aquilo, né? E eu fui falando com eles, mostrando algumas coisas e tudo mais, e como que isso está enraizado na nossa sociedade, né? Já desde pequeno, são potenciais machos alfas, né? Não conseguem nem ajudar a mãe a lavar a louça porque acha que isso vai ferir, porque alguém ensinou para eles, né, gente? Que são crianças e tudo mais. Então, eu penso que essa contribuição aí que a Jaqueline está trazendo é muito pertinente. E aí, a gente, enquanto mulher, né, a gente precisa começar a pensar de que forma que a gente pode estar ensinando e mostrando para os nossos pequenos e para os nossos maiorzinhos também, de como está vencendo esse machismo. Bem, é bem importante também, né, Marcela? Eu acho que o eco que está dando no Instagram, Marcela, é por causa que eu estou escutando o som do seu computador. Então, eu acho que enquanto eu estiver falando, se você mutar o som do seu computador e colocar o som do Instagram, funciona. Mas é bem importante, né, a gente trazer essa construção, né, queria ressaltar, né, essa construção da importância de, para você conseguir ter uma educação que não é uma educação limitadora, que não é uma educação, né, de construção dessa sociedade e perpetuação desses padrões sociais e culturais,
a gente precisa, primeiro, se conectar, né, com essa potência e com essa essência da educação, como você muito bem disse, e também se conectar, né, e levar, conduzir, né, o aluno ou quem está nesse processo educativo uma ampliação de olhar, do mundo, né? E essa ampliação de olhar no mundo é muito importante, né, da gente estar constantemente nos autodesafiando, né, e autodesafiando ao aluno a romper com esses limites, né, e seja no processo educativo de dentro de uma sala de aula ou no processo educativo de dentro de uma própria sociedade. E quando a gente está nesse processo educativo da sociedade, né, é a gente, de certa forma, acreditar, né, e construir a possibilidade de ter a construção de um futuro a partir de novos parâmetros e de novas realidades, né? De acreditar que é possível modificar essas possibilidades e essas realidades e construir um mundo diferente, uma transformação no mundo e um mundo melhor, né? Então, é nesse sentido que eu queria que você comentasse um pouco de como que o próprio processo, né, educativo e que como o próprio processo de contato com as diversas ferramentas possibilita, né, essa ampliação do olhar e essa ampliação da construção de um mundo para além das culturas pré-estabelecidas e postas até aquele determinado momento. Então, né, Simone, depende muito daquilo que eu acredito e naquilo que eu quero construir, né? Estava conversando isso com um colega hoje, que não é educador, né? Das diferenças naquilo como que eu construo esse processo pedagógico, seja em sala de aula ou não, vai depender da maneira que eu acredito. Então, então eu ainda conversando com ele, eu ainda falei assim, eu acho que o que a gente precisa é sempre pensar que tipo de homem ou mulher eu estou construindo a partir dessa minha mediação. Então, quando eu planejo um processo formativo, seja numa live, seja numa sala de aula, seja numa mentoria, seja num encontro de comunidade, eu preciso construir de forma que eu tenha um objetivo muito claro, mas ao mesmo tempo tem que ser tudo intencional. Se eu escolho determinada ferramenta, por exemplo, nós somos de uma geração em que a gente copiou muito, né? Escreveu muito no quadro. E se eu hoje, né, nessa sociedade conectada, em que o jovem está no dedo o tempo inteiro, nas telas, se eu privilegio uma educação que é só pautada na cópia e na transmissão de conteúdo, que tipo de cidadão que eu vou estar transformando, que eu vou estar criando? Eu não vou estar criando nenhum ser transformador, nenhum ser protagonista, né? E aí, eu estava falando hoje, inclusive, também com uma outra amiga por telefone que fez mestrado comigo, e a gente estava falando dessa necessidade de mudança de práticas pedagógicas mais autônomas. Então, se a criança pode fazer por ela mesma, ou o jovem, ou o adolescente, ou mesmo o adolescente, ela tem que estar pronto. Claro, tem coisas que precisam ser mediadas e precisam ser mostradas. Mas tem coisas que a pessoa pode. Então, o educador está ali para mediar. Eu acredito nessa construção, eu vou propor atividades construtivas. Se eu vou propor atividades construtivas, isso vai ter consequências assim grandiosas na vida dessa pessoa. Seja um pititinho lá da educação infantil que se serve, né? Que eu estava agora há pouco antes da live, eu estava numa outra escola que eu presto consultoria, a gente estava conversando lá que eles implantaram um projeto, olha que coisa mais linda, criancinha de 2 anos está se servindo eles vão lá e eles, até o ano passado, eles comiam, e aí, com o fruto da execução lá do projeto político-pedagógico, decidiram que as crianças iam começar a se servir. E as professoras me contando hoje, lá na reunião,
algumas crianças, não, eu não sei, eu vou derrubar, que não sei o quê. E aí elas estavam relatando para mim o processo transformador e como que elas estavam felizes com aquilo que elas estavam vivenciando, e já as crianças que não comiam passaram a comer, e quanto que as crianças ficaram mais autoconfiantes com uma simples atitude, que é servir a própria comida, sabe? Então, assim, tudo isso não importa nem muito qual ferramenta você vai usar, depende muito qual é a intenção e o que você vai fazer com aquilo, sabe? Então, é bem isso que eu penso que essa questão transformador passa muito pela intenção. É importante, né, Marcela, ressaltar essa questão aí das ferramentas também. Eu acho que está dando eco ainda. Engraçado que é só o som que não dá. Bem, se vocês não estiverem escutando aí no Instagram, avisem por aqui, né? Mas é importante, né, também nessa conexão, né, e nessa percepção das diferentes ferramentas, ter também uma diversidade de experiências, né? Uma diversidade de experiências, inclusive de sair um pouco, né, dessa tela, da importância de sair dessa tela, e também a importância de se conectar com o dia a dia e a construção, né, do... É difícil com o eco conseguir falar, mas da construção, né, do próprio dia a dia e a construção dessa integralidade, dessa vivência, dessa experiência e das diferentes possibilidades também proporcionadas, né, pela própria uso de ferramentas diversificadas. Sim, aí essa diversidade de ferramentas, eu preciso sempre pensar qual é o propósito que eu vou usar, né? Então, se eu opto por ferramentas em que a ênfase é a colaboração, o resultado disso é muito melhor, porque aí o resultado, o produto dessa ferramenta vai ser algo colaborativo. Agora, se eu pego, por exemplo, e reproduzo uma atividade que eu poderia estar fazendo com lápis, por exemplo, com um sulfite, e que eu vou fazer no computador, que significado que isso vai estar fazendo para uma criança que é puro dinamismo e que já nasce imersa em telas? Então, assim, eu tenho que escolher sempre a ferramenta, tem inúmeras para serem utilizadas, mas pensando qual é o meu propósito em utilizar essa ferramenta. Claro que depende do contexto. Se o contexto é colaboração, então vamos utilizar ferramentas colaborativas. Se é uma atividade mais reflexiva, individual, então por que não utilizar uma ferramenta onde se proporciona isso? Eu quero fazer uma análise e uma síntese de determinado assunto. Então eu vou criar um mapa mental. Eu quero expandir um pouco mais utilizando diversas linguagens. Então eu vou utilizar uma ferramenta que envolve gráficos, que envolvem animações. Então depende muito do contexto que você utilize, sempre aliado ao propósito, né? Então, assim, é bem aquelas perguntinhas básicas, né? O que vou fazer, como vou fazer, por que vou fazer. Então, essas perguntas aí estão sempre permeando o processo. E essas perguntas, né, Marcela, de certa forma também são perguntas fundamentais, né, para o próprio processo de construção de futuros desejáveis e de construção de uma nova realidade, né, em todos esses processos de aprendizagem, né? Porque o processo de aprendizagem em si está muito além do que da própria escola, né? E ele faz parte do nosso dia a dia, a cada minuto, a cada instante a gente está aprendendo. A cada passinho, ou a cada diálogo, ou a cada conexão, seja com o outro, com o espaço, com a empresa, com o profissional, né, com a comunidade que a gente vive, a gente está o tempo todo
né, nesse processo de estar aprendendo e de estar construindo. Então, queria que você comentasse um pouquinho, né, de como que a educação perpassa, né, fora desses muros da escola e como que fora desses muros da escola também perpassa, né, e entra na educação e entra dentro da escola. Né, como que é esse processo do entre e fora para além dos muros da escola. Depende muito da escola, né? Depende muito qual que é a proposta pedagógica dessa escola, né? Porque eu estava ouvindo um relato hoje que eu fiquei assim, eu comecei a rir para não chorar, né? Essa amiga minha do mestrado conversando comigo que uma aluna dela foi fazer estágio numa escola e ela levou o violão e a supervisora proibiu ela de usar o violão na escola. Então, a gente ainda tem isso em pleno século XXI, né? E já tem escolas que têm processos maravilhosos e que têm projetos maravilhosos e que tenta buscar aí essa harmonia entre o que acontece lá fora e o que acontece lá dentro, uma coisa bem contextualizada. Porque, assim, não é porque a gente está dentro de um processo educativo, seja ele formal ou informal, que a gente tem que desconsiderar o que está lá fora. Então, na verdade, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no mundo, trazer para dentro desse processo educativo e estabelecer uma relação do que acontece e não ignorar. Né? Então, eu acho que as pessoas que começam a ignorar isso que acontece lá fora, seja através de utilização de tecnologias, seja através de um uso de violão, ou seja até mesmo da tentativa de utilizar uma metodologia diferente do usual. Quer ver um exemplo prático? Nós temos esse modelo de escola de aluno enfileirado um atrás do outro faz séculos, né? E hoje ainda a maioria das escolas, né, ainda tem dificuldade em propor um novo desenho de sala de aula. Por que não os alunos fazer um círculo? Onde você coloca. Olha a diferença, né, gente? De o aluno estar olhando a nuca um do outro quando os alunos estão em círculo. Você mudou o desenho, mudou totalmente a composição da sala, né? Já fica completamente diferente. Então, eu penso que a gente precisa também inovar nessas disposições, nesses novos desenhos didáticos, que perpassa também pela arquitetura, sabe? Então, roda, é grupo, enfim, é sair da escola e fazer a integração da comunidade, respondendo a sua pergunta, né? Qual é o caminho que eu vejo? É a integração com a comunidade, é trazer a comunidade para dentro da escola, a escola para dentro da comunidade, e sempre fazendo essa parceria aí de como que a comunidade pode estar ajudando a escola e, ao mesmo tempo, a escola ajudando a comunidade, né? Essa parceria. E aí, assim, e sempre dentro de uma proposta também, contextualizando na proposta pedagógica da escola, né? Qual é a intenção de fazer essa parceria? Porque não é dizer que vai fazer a parceria, mas qual é a intenção? Né? Eu vejo, por exemplo, muitas escolas que se preocupam com a questão social, principalmente as escolas que estão numa situação que estão localizadas em bairros vulneráveis. Muitas vezes a escola faz campanha de doação de cestas básicas e tudo mais, e às vezes acontece dessa escola se preocupar tanto com o social e esquecer do processo pedagógico. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque a função da escola é a pedagógica, ela não é social. Não que não seja importante, não que a gente não vá ajudar as pessoas que estão passando fome ou que estão precisando de doação de uma cama e etc, etc, etc. Não é isso que eu estou dizendo, eu acho que é importante. Mas a gente não pode correr o risco de entrar naquela ânsia, né? Então, ainda mais que a maioria dos educadores são todas mulheres, e mulheres têm essa tendência de colocar todo mundo embaixo da asa, né? Que faz parte, né? Desse lado maternal da mulher. Não estou dizendo que a gente não tem que cuidar, mas a questão é que a gente não pode perder o foco. Então, às vezes, prioriza demais uma coisa e esquece da sua essência. Então, qual que é a essência do espaço educativo? É ensinar. Então, muitas vezes, acaba priorizando outras coisas e esquece da sua essência. Isso não pode acontecer, né?
Eu acho que isso se conecta muito com o que a gente trouxe ao longo do dia, né, nesse festival de lives, que eu, inclusive, convido todo mundo que está assistindo aqui também a assistir lá no canal do Instagram e também no canal do YouTube do Receitas para Ser Feliz, mas se conecta muito com a importância da gente manter a singularidade, né, e, a partir dessa singularidade, ir construindo a pluralidade, né? E ir reconhecendo, inclusive, como que esse plural e essa própria questão da construção da arquitetura, né, da mudança de uma sala de aula, de uma disposição da sala de aula, também possibilita a reconhecer os diversos sujeitos de aprendizagem, né? De que a gente também aprende com o outro do lado, né? Não só com o professor, né? Não só com quem está ali na frente, e que a gente pode estar, sim, em roda, né? E é reconhecer, né, esse sujeito e essa singularidade e esse plural na comunidade, dentro de uma nova arquitetura, dentro da utilização de diferentes tecnologias, dentro dos diferentes espaços educativos e formativos, né? É fundamental, né? Fazer essa ponte aí entre o singular e o plural ela é fundamental e para a gente poder provocar rupturas, né? Porque eu acho que isso que a gente precisa pensar também. Porque qual é o objetivo disso tudo? De fazer transformações. Nós estamos vivendo num momento que o mundo pede por mudanças, né? A gente precisa de um outro mundo. O mundo do jeito que está, ele está insustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, né? Qual é o sentido disso tudo de ficar trabalhando o dia todo e de repente não ter tempo para descansar, né? Porque o feminino também perpassa pelo autocuidado, né? E aí tem tudo a ver essa discussão também, porque as telas consomem muito tempo da gente, né? As tecnologias são maravilhosas, mas a gente também tem que começar a ter o discernimento de parar e falar, não, agora é a hora de me cuidar e para eu ficar comigo mesma e descansar, e agora é a hora de eu de sair da tela, né? E a gente não tem esse discernimento, e o que é mais triste, mais preocupante, é que a gente está ensinando as novas gerações a ficar totalmente conectada, né? Só que nós somos adultos e a gente consegue uma hora parar e falar, não, agora é hora de eu concentrar, né? Mesmo a gente sendo tão chamada o tempo todo pelas telas. Já a criança está sendo um processo formativo e ela continua tendo esse apelo ao uso das telas, né? E aí a gente, enquanto educadora, só fica pensando que vai dar isso, né? Qual vai ser o futuro disso tudo, né? Alguém colocou lá alguma coisa no Instagram. Ah lá, a Rosa colocou: a disposição da sala tem que estar condicionada à intenção pedagógica. Mudar a disposição não sei, não consigo ler o resto. Não, é importante mesmo, né? Tem que ter intenção, né, Rosa? Isso é fundamental, porque senão também vira o oba-oba, né? Se eu não tenho a intenção, por que eu estou mudando, qual é o objetivo de eu estar mudando e tudo mais, né? Isso é importante. A Maria Lúcia colocou aqui no YouTube também, que ela, como leiga, está migrando para a era digital, buscando vencer as suas inseguranças aos poucos. Essa paciência também com a gente mesmo é muito importante, né? A gente entender que dominar as ferramentas tecnológicas leva um tempo. Então, esse processo, que é um processo de apropriação tecnológica, ele não é assim, e ele depende muito da curva de aprendizado, e ela é muito individual. Então, tem pessoas que precisam de mais tempo. Tem pessoas que precisam de um professor do lado mostrando ali passo a passo. Tem gente que consegue vir aqui no YouTube, olhar e, através do vídeo do YouTube, fazer isso e sem problema nenhum. Tem gente que consegue aprender lendo, tem gente que consegue aprender ouvindo. Então, mas o mais importante, enquanto adultos, é a gente entender que a gente precisa de um tempo também para se apropriar. O que eu percebo, né? A gente tem uma diversidade imensa de ferramentas e a gente nem se apropria de uma exatamente porque tem um tempo, a gente já vai na outra da moda, né? Então, a rede social da vez é Instagram, agora é Clubhouse, agora é TikTok. Então, assim, a gente vai mudando
de ferramentas com muita rapidez, sem muitas vezes esperar esse tempo nosso de aprendizado da ferramenta em si e ter paciência, né? Esse é meu jeito de aprender. Tem que ter vontade de estar vencendo, né? Esses bloqueios, que faz parte, e ao mesmo tempo ter paciência consigo mesma, tá, Maria Lúcia? E você está no caminho, você está indo. Eu estou falando isso porque eu conheço já há bastante tempo e já sei que venceu bastante, já faz um montão de coisas aí. Eu acho que é importante, né? A gente trouxe nesse dia a dia também, né? Nesse longo desse dia de festival de lives na plataforma, a importância da nossa gestão no tempo, né? Mais do que a gente acreditar que a gente manipula o tempo e que a gente, né, consegue planejar tudo e consegue, né, fazer tudo dentro daquele planejamento, mas ter esse tempo do tempo da aprendizagem, o tempo da ferramenta que é essencial naquele momento, de qual que é o conhecimento essencial que é preciso ter, inclusive desse tempo que é processual, né? Que é um passinho de cada vez, um a cada dia, né? Hoje eu não sei, amanhã eu já sei, né? Dessa própria curva mesmo de aprendizagem. E da gente acolher, né? Essa importância e acolher essa própria insegurança e essas próprias dificuldades que o sair da zona de conforto nos provoca, né? Então, eu estou acostumado ali a sempre usar uma metodologia, a sempre usar uma ferramenta, ou a sempre usar uma arquitetura de sala de aula e me conforto em estar naquele lugar como se um único lugar fosse ser o caminho da aprendizagem. Mas a gente discutiu muito também ao longo do dia da importância da diversidade, das pluralidades e das diferentes culturas e dessa ampliação do olhar. Então, isso eu percebo que é fundamental para a gente trazer tanto essa gestão no tempo de uma forma essencial, mas também desse tempo de um processo construtivo da produtividade, mas também da afetividade, né? Principalmente considerando que as memórias afetivas são fundamentais nos processos educativos e no processo de construção do ser humano, né? Hoje, mais cedo, numa das falas, a lei, inclusive, traz isso enquanto singularidade do próprio ser humano, né? Dessa importância da presença, do cuidado e do amor, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho disso aí para nós, Marcelo. Nossa, mas depois da lei da flor da cura? Para quem não sabe, ela está falando da Alessandra, né? Ela tem um livro chamado A Flor da Cura, que ela relata o processo dela de câncer, assim, de um jeito maravilhoso. Aí você pede para eu falar uma pessoa que descreveu tão bem, tão lindamente, né? Mas então, eu penso que essa questão da afeição e do cuidado e do amor, ele é feito na prática, em pequenos atos, né? E a gente precisa, e eu acho que além de sair no discurso comum, né? Porque é tão complicado, porque a gente fala tanto de amor, tanto de respeito, e mais a gente, por outro lado, às vezes a gente acaba num discurso vazio, né? Então, às vezes, eu penso que a gente precisa pensar muito na palavra cuidado. E sempre estar se policiando também de que forma que eu posso cuidar do outro. E é nas pequenas coisas, sabe? E olhando muito o contexto. Muito contexto. E às vezes são pequenas coisas. Às vezes é parar para escutar. Às vezes é premiar alguém que fez uma coisa legal, seja com uma bala, seja com bombom, seja oferecer um cartão, um bombom, uma lembrancinha do Dia da Mulher, por exemplo. Seja ouvir, né? Esses dias mesmo, eu estava numa situação assim, eu estava com tempo, porque tempo, né? Sou educadora e empreendedora, né? Então, meu tempo é muito contado. Então, a agenda tem que gerir muito bem o tempo, senão eu não dou conta de fazer nada. E, quer dizer, nada não dou conta de todas as responsabilidades. Então, meu tempo é muito bem. Eu tento organizar o máximo possível para a coisa não acumular e dar conta de todas as responsabilidades. E eu, assim como
tempo, naquele tempo ali, eu tinha que terminar de fazer uma coisa que já estava atrasada, fazia uma semana. E eu ali, né, correndo, copiando, tentando, quando eu tinha 50 minutos para terminar aquilo ali. E de repente chega uma pessoa, começa a falar e contar, e por acaso essa pessoa, né, também envolvia o câncer e tudo mais, mas assim, eu assim, nossa, eu preciso terminar isso, mas eu falei, gente, aí eu me perguntei, o que é mais importante? Eu dar conta disso ou eu acolhê-la na sua dor, né? Para ela compartilhar, ela precisava falar naquele momento sobre um processo. E aí eu parei e falei, bem, eu vou acolher e depois em algum outro momento eu faço isso. Então, eu acho que é isso, sabe? É escutar o momento de estar cuidando do outro. Não é fácil fazer isso. Não é assim, é mais fácil falar do que fazer, a verdade é essa. Porque todos somos humanos, às vezes a gente acorda com a pá virada, né? Às vezes a gente não acorda bem, não é todo dia que a gente consegue, não pensa aí que eu sou Madre Teresa Calcutá, que não sou, né? Então, tem dia que dou uns finiquitos mesmo, mas assim, mas a verdade é que a gente precisa também ficar muito atento a se auto-observar, sabe? Para ter esse cuidado e para se transformar em práticas verdadeiras, em práticas que conectam o outro com o outro. Eu acho que esse é o desafio. Eu falo desafio porque não é fácil fazer, é fácil falar, entendeu? Porque assim, a gente fica, né, o amor, que não sei o quê, eu acho, é importante, não estou falando que não, mas a gente precisa olhar, tá bom, mas como que eu vou transformar isso em prática de verdade, né? Como isso vai ser verdade na minha vida e como que eu vou fazer isso me conectando com o outro? E é só através da observação mesmo, né? Não tem outro caminho, penso eu. Eu acho que é através, né, da observação, porque é através da percepção e através da escuta do outro que a gente consegue, e inclusive assumindo e nos colocando, né, nesse campo também da vulnerabilidade, de que existem conflitos, existem dúvidas, né, e existe principalmente a intenção da construção, né? Eu acho que uma palavra que perpassou por todas as lives hoje foi a questão da confiança. E eu acho que o que a gente precisa, né, construir é a construção de uma certeza e uma confiança de que existe ali uma intenção, né, e um objetivo de uma construção pautada principalmente na integridade do ser, né, na construção da integridade, né, pegando aí a fala que a Maria Lúcia trouxe, né, desse caminho da integração, né? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que em qualquer processo educativo, que é ter a confiança de que o seu pertencimento importa, que a sua fala é escutada, de que você que pretende-se pelo menos cuidar de cada um, desse singular e dessa pluralidade ao mesmo tempo. E aí, Marcelo, eu queria, né, aproveitar e conectar já com você fazer, né, esse comentário da importância dessa integridade nos mais diversos prismas, inclusive do cuidado consigo, com o outro do coletivo e também com esse cuidado do planeta, né, que é um tema que a gente já trocou muitas ideias e conversa bastante, e já te convidando também, né, para a gente ir se despedindo, né, nesse dia que foi uma maratona de lives aí, desde 7 horas da manhã na plataforma, e que a gente poderia ficar aqui conversando até meia-noite, mas respeitando também o tempo e a gestão de tempo de cada um que se disponibilizou aí até mais 10 minutos para frente. Então, Simone, eu acho que essa questão do cuidado e da integração, né, da conexão com o outro, perpassa pela observação mesmo, não tem jeito, pelo diálogo, por essa. A Jaqueline até colocou aqui, né? Que priorizar para dar mais atenção, uma escuta cuidadosa é fundamental. A escuta do outro, escuta nossa, né? É muito isso também, de escutar o nosso corpo. E aí, trazendo um pouquinho para o digital, né? E às vezes a gente fica tão levando
o celular para a cama e fica ali e vê uma série daqui, vê série dali, não sei o quê. Quando vê 3 horas da manhã, tá acordada, no outro dia você tá um bagaço. E como que você vai se produzir, como que você vai cuidar do outro, como você vai se conectar com outros com mau humor, cansado, né? Então tem tudo isso aí que perpassa pelo cuidado. Cuidado consigo mesma, cuidado com o próximo, cuidado com o planeta, e a gente precisa aí continuar refletindo sobre isso e discutindo para estar fazendo essas transformações, né? Também é de pouquinho, né? Então, tem dia que a gente consegue, tem dia que não, e a gente vai caminhando, e eu quero agradecer, né, o convite por você ter me convidado para encerrar essa bateria de lives. Ó, você é guerreira, desde as 7 da manhã. Eu tentei acompanhar algumas, mas meu dia hoje também foi super corrido. E eu entrei um pouquinho, já tive que sair para outros compromissos. Mas parabéns aí, porque todos os temas assim foram muito pertinentes. Depois eles vão estar todos no canal do Receitas para Ser Feliz, que é um outro canal também, que eu recomendo, né, para vocês aí que estão comigo, para estar se inscrevendo e conhecendo, que tem um conteúdo muito interessante, que ajuda aí a gente a encontrar caminhos para tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Porque a gente trouxe algumas pinceladas. E é fácil apontar, né? Mas quais estratégias, né? Como fazer tudo isso? Na verdade, não tem receita de bolo. A gente tá em processo de mudança. E durante esse processo, a gente não tem muitas respostas, né? Por isso que a palavra processual, né? A gente está aprendendo enquanto se caminha. E a gente vai descobrir que se as nossas escolhas foram as melhores, historicamente, daqui a um tempão, que talvez não esteja nem o nosso pó aqui, né? Mas enfim. Então, é bom a gente estar se conectando com pessoas que a gente gosta, que a gente se conecta. Eu agradeço aqui as pessoas que sempre estão presentes comigo na live, o pessoal que está no Instagram também. E eu, Simone, obrigada, porque assim, quem não me segue, por favor, né? Se gostou do que eu falei, se conectou, né? Também não é porque só estou pedindo para seguir, não é isso. Às vezes fez sentido o que eu falei, e se não me segue, vou estar muito feliz para a gente continuar essa conversa aí em outros caminhos, em outros canais. Bem, eu convido, né, a todo mundo também estar seguindo aí, né, o canal do Instagram do Plataforma do Cuidado, né, além do canal do próprio YouTube do Receitas para Ser Feliz. E esse convite vai muito pelo que a Marcela falou também, né, da conexão. E a conexão, às vezes, vem pelo simples, né? Então, eu queria terminar essa live, né, onde a gente está falando dessa era digital, né, com um exemplo, Marcela, e um comentário que surgiu aqui, né, no próprio canal do Instagram, da Rosa Maria de Souza, que te parabeniza, né, e que diz que ficou muito feliz com o cartão do Dia da Mulher entregue pelo seu aluno André, que gostou muito de receber o cartão das mãos dele e que ficou olhando para ele, vendo como ele amadureceu, que viu um brilho nos olhos dele. E isso, né, é muito importante e fundamental, porque quando a gente tem a intenção de se conectar nesse campo do cuidado, né, a gente consegue muitas vezes resultado com ações simples e com tecnologias às vezes muito antigas, né, e muito tradicionais. Então, o mais importante, né, independente da ferramenta, é a gente considerar também a intenção de cada um desses processos pedagógicos e de que a gente quer construir no mundo, né? Então, a plataforma do cuidado tem a intenção, né, de construir esse cuidado que parte da conexão com a pessoa, com a conexão, né, com o espaço, da conexão com a comunidade, da conexão, né, com o meio e com o espaço que a gente vive, né, e todos permeados por essa intenção do cuidado que eu acredito que a gente precisa muito no mundo de hoje. E é com muita alegria mesmo, né, que eu iniciei a live celebrando, né, a presença da Marcela na plataforma, a presença da Marcela em todos os coletivos que a gente perpassa junto, porque também é nessa conexão e nessa intenção de uma construção educativa
independente do local onde esteja, e de uma educação que proporcione mais do que esse cuidado no sentido de colocar debaixo das asas, como ela falou, de maternal, mas de um cuidado de autonomia, de integralidade, de percepção da sua própria responsabilidade no mundo e da percepção da importância dos equilíbrios, né? E nesse dia, né, da mulher, a gente, inclusive, desse equilíbrio, desse reconhecer do feminino, desse reconhecer do masculino, porque todos os dois, né, têm o lado positivo e ressaltando esse lado positivo, né, de uma forma apreciativa e esse lado positivo de que constrói novas possibilidades do mundo e no mundo que a gente deseja. As palavras finais, Marcelo. Eu achei que eu já tivesse me despedido. Não, com certeza. Eu acho que essa busca aí pelo equilíbrio perpassa entre a integração do masculino e do feminino, que a gente eu brinco sempre com uma amiga assim, né? Nossa, mas a gente ficava historicamente, a gente só ficava dentro de casa dependendo do homem. De repente, a mulher foi para o mercado de trabalho e começou, né, a ter ações e atitudes masculinizadas e começou a perder também essa questão do feminino no sentido de assumir muitas responsabilidades e essa pressão toda que não é fácil também lidar com tudo isso. Então, acho que o desafio nosso é buscar esse equilíbrio, né? Dentro da gente. E esse equilíbrio e essas estratégias, né, nesse mundo em transição que a gente vive, ele perpassa, acredito eu, pelo coletivo mesmo. Porque sozinho a gente não consegue muitas coisas. Mas quando a gente se junta, né, e junto soma-se forças. Então a gente entra numa relação de ganha-ganha, porque é a troca, a colaboração, a partilha, né, um ajuda o outro e a gente vai crescendo. Então, assim, a Simone tem uma comunidade chamada Negócios de Valor, a qual eu faço parte, e são encontros quinzenais são encontros riquíssimos, porque a gente discute ali questões não só de negócios, que vai ajudar a gente a melhorar, né? Porque a gente empreender sozinha não é fácil, então quando a gente se junta, e aí as coisas vão ficando mais fáceis, porque, gente, olha só, tem uma metáfora da rede que explica muito bem isso. Nós somos frutos de um mundo que era linear, né? As pessoas, elas aprendiam, escolhiam uma faculdade, ficavam naquele emprego até o resto das vidas. Era esse tipo de educação que a gente tinha até há um tempo atrás. Hoje não cabe mais, hoje o mundo está em rede, estamos todos conectados. E isso dá um nó na cabeça da gente, né? Porque isso é muito complexo. A gente veio de uma formação linear e a gente está transitando no mundo em rede. Então, para a gente entender essa complexidade, nada melhor do que estar ao lado de pessoas que a gente gosta, que a gente se conecta, e para aprender junto e para crescer junto. Então, penso eu que o futuro está nas comunidades. E eu quero agradecer aí, Simone, pelo convite, pela live, por estar na comunidade e também de estar aí junto com você nessa caminhada de empreender e de estar construindo aí jornadas que em breve vocês vão saber do que eu estou falando. Obrigada. Gratidão a todo mundo. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse festival de lives na plataforma do Cuidado. E, principalmente, Marcelo, uma gratidão a essa nossa conexão, né, e aos nossos mais profundos momentos, né, de cuidado, de carinho, de amor e de tudo mais. E até mais em celebração a todas essas potências. Tchau, gente. Até a próxima.